se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Fala disso, e exorta e repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor Deus, por essa palavra, esse texto da Tua palavra que nós acabamos de ler, Senhor. Nós clamamos ao Senhor nesse momento, rogamos ao Senhor para que nos ajude a entender aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa manhã através dele. Fale conosco, Senhor Deus, nos ajude nesse momento. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, irmãos. Desde a queda do homem, né, desde lá do Éden, o ser humano vive longe do propósito de Deus. Nós lembramos lá que Deus tinha dado uma orientação para Adão com relação ao que ele podia e que não podia fazer, e Adão, a queda dele, mas imediatamente, logo após a queda de Adão, depois da rebelião, depois de ter se desobedecido a Deus, Deus fez uma promessa a Adão. Ele prometeu que enviaria, que traria a solução para o problema que ele havia criado. E os irmãos conhecem bem a história, né? E enviaria o Messias, e enviaria então aquele que certamente resolveria o problema, e estava falando de Jesus. E nós sabemos, queridos, que desde aquele tempo, né, muitas pessoas, milhares de pessoas, têm dado ouvido a esse convite de Deus, né, mas também existem milhares e milhares de pessoas que vêm desde aquele tempo rejeitando esse convite que Deus fez, ou melhor, né, não dando muito ouvido àquilo que Deus havia prometido lá naquele dia, lá no Éden, lá. Mas eu queria lembrar aos irmãos que nesse tempo todo, né, nessas milhares de pessoas, em todo o tempo que a mensagem tem sido pregada, nós podemos lembrar que hoje, nesse momento, em muitos lugares no mundo todo, a mensagem, a palavra de Deus está sendo pregada. Amém. E nós sabemos também que dessas milhares e milhares de pessoas por todo o mundo que está ouvindo a palavra, nós cremos e sabemos que muitas pessoas, muitos não vão dar ouvido à palavra, vão rejeitar, ou simplesmente não vão ser indiferentes à mensagem que está sendo pregada. Mas, por outro lado, nós sabemos também que desses milhares e milhares de pessoas que estão ouvindo a palavra, nessa manhã haverá muitos que serão salvos. Muitas pessoas que vão dar ouvido à palavra de Deus, vão entender a palavra de Deus, né? Vão crer no convite que Deus fez lá no Éden, quando ele disse que enviaria o Messias, e ele cumpriu essa promessa. Jesus nasceu, e agora aqui nós lemos em Tito, Paulo falando a respeito disso. Ele diz que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. João capítulo 1, versículo 17, diz que a lei foi dada, ou a lei foi trazida por Moisés, mas a graça foi manifestada através de Jesus, foi por meio de Jesus. A graça e a verdade foi por meio de Jesus. Portanto, o texto que nós acabamos de ler é que a graça manifestada, trazendo a salvação a todos os homens, é a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. A graça maior de todas as graças, né? Quando Jesus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. E quando nós estamos lendo aqui o texto, aqui, irmãos, né? Nós vamos ver que essa graça manifestada na pessoa maravilhosa de Jesus, ela tem um alvo, tem um objetivo. Nós podemos ver objetivamente ela contrastada com a insensatez do ser humano. Quando nós estamos dizendo que desses milhares de pessoas no mundo que vão ouvir a mensagem, que têm ouvido a mensagem e a têm rejeitado ou têm sido indiferente a ela, a Bíblia nos ensina, irmãos, que isso aí é uma pura insensatez. E insensatez, nós olhamos no dicionário, nós vamos descobrir que é o seguinte, a insensatez, em tese, é simplesmente falta de juízo. Uma pessoa que não tem juízo, uma pessoa que não consegue não discernir qualquer coisa. E a insensatez, então, contrastada com a graça manifestada de Deus, ele diz aqui no texto aqui para a gente que ela veio para nos ensinar. E nos ensinar alguma coisa extraordinária, maravilhosa aqui, que é
características que realmente têm ouvido a mensagem, que têm ouvido a palavra de Deus e têm dado ouvido a ela. Então ele diz assim no versículo 12, ensinando-nos a nos renunciar à impiedade e à concupiscência mundana, vivamos nesse século sóbria, justa e piamente. Sóbria, justa e piamente. Ele diz que, rejeitando a impiedade, irmãos, acho que todo mundo consegue entender, sabe, né? Talvez não consiga definir com palavras, mas sabe o que é impiedade, não sabem? Impiedade, irmãos, é tudo que é impuro, tudo aquilo que fere, que fere a santidade de Deus, aquilo que entristece Deus. A vida em piedade é uma vida realmente, irmãos, dissoluta, uma vida que realmente não se preocupa, não tem qualquer consciência com relação àquilo que entristece a Deus, aquilo que fere a santidade de Deus. E ele está dizendo que a graça manifestada de Deus, ela vai nos ensinar a deixar a impiedade. Portanto, uma das características de alguém que ouve a palavra, que dá ouvido à palavra, ela deixa a insensatez, ela deixa, porque quando nós entendemos o plano de Deus, aquilo que Deus fez, o resultado da graça de Deus, da manifestação do Filho de Deus, ele deixa de verdade a impiedade. Deixa, porque ele sabe que daqui para frente, né, do Deus que nós estamos servindo, o Deus que realmente trouxe salvação, que foi manifestado na pessoa de Jesus, é um Deus santo, é um Deus puro, um Deus maravilhoso. Então o texto diz aqui que nos ensina a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas, né? As concupiscências mundanas é aqueles desejos que realmente nos conduzem a simplesmente só nos preocuparmos com as coisas temporais. Sabe, irmãos, tudo, mesmo aquilo que às vezes nós nem consideramos como pecado, as pessoas não, mas é concupiscência mundana, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, ele diz assim, olha, para a gente guardar tesouros no céu, não aqui. É claro que nós dependemos de muitas coisas aqui, mas quando o nosso coração está somente aqui, se torna então um forte desejo de concupiscência mundana. Nós esquecemos que nós estamos de passagem aqui, que na verdade nós não vamos ficar aqui. Jesus falou na oração ao Pai, eles não são do mundo, né? Eles estão aqui, mas não são daqui. E é verdade, a concupiscência mundana é quando nós nos atemos, né? Nos fixamos apenas nas coisas que estão relacionadas com o tempo, o momento que nós estamos vivendo. Sabe, irmãos, quantos de nós têm vivido para isso aí? Apenas preocupado com as coisas, em ter, em ganhar, em viver, e aproveitar o tempo, aproveitar a vida. Tem sido assim, até mesmo um chamado, não é, do próprio mundo, levando as pessoas a esse pecado terrível contra Deus. Sabe por quê? Porque a qualquer momento nossa vida vai acabar. Nós não sabemos quanto tempo nós temos aqui, mas o Senhor está dizendo, quando a graça de Deus foi manifestada na pessoa maravilhosa de Jesus, através da pessoa maravilhosa de Jesus, ela tem nos ensinado essa graça maravilhosa, tem nos ensinado a deixar a insensatez e vivemos de uma forma diferente agora, uma forma sóbria, uma vida de sobriedade, uma vida que consciente da realidade. A gente pode realmente perceber as coisas que estão à nossa volta, saber que nós podemos realmente dizer não àquelas coisas que desagradam a Deus, saber que nós podemos dizer não àquelas coisas que realmente ferem a santidade de Deus, dizer não àquilo que vai nos levar ao pecado. Ontem mesmo estava ouvindo que algumas pessoas, até mesmo que já conhecem essa graça, têm caído, realmente têm pecado contra Deus, porque perdem a noção de realidade e se entregam a algumas coisas que estão aí todo dia chamando. Olha no celular, olha no computador, e aí vão ver coisas que aparecem, até mesmo sem você pedir, e de repente você, em vez de mudar, acaba ficando naquilo ali hoje, amanhã vai aumentando, né? E vai perdendo a noção de realidade. E a Bíblia fala para a gente viver, tem nos ensinado a viver sóbria, piamente. E o texto está dizendo, né? Sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurança. Mas sabe, quando ele está dizendo também sóbria e piamente, é o oposto de impiedade. Então, quando lá no passado, os homens que estão rejeitando, que têm vivido dissolutamente, têm vivido na impiedade, fazendo qualquer coisa, sem se preocupar, sem noção nenhuma de realidade, daquilo que entristece a Deus, ele está dizendo que agora está nos ensinando a viver piamente.
Viver piamente, irmãos, é ter plena consciência da realidade, saber aquilo que entristece a Deus, aquilo que realmente fere a santidade de Deus, aquilo que realmente sabemos que vai nos levar, nos conduzir a coisas que realmente vai trazer consequências más em nossa vida. Então agora nós entendemos isso aí, porque o próprio Senhor, né, o Espírito que vem habitar em nós, quando nós entendemos isso aí, quando nós recebemos essa graça maravilhosa de Deus, agora nos ensina que nós devemos viver desse jeito, viver uma vida santa, uma vida pura, uma vida reta, uma vida consciente de que Deus que nós servimos agora é um Deus santo, um Deus puro, um Deus que não tem qualquer relação com o pecado, que não admite, não aceita o pecado. A Bíblia nos ensina com toda clareza que o pecado, a única coisa que ele faz na nossa vida é fazer separação entre nós e Deus. Sabe, a Bíblia nos ensina que o pecado realmente é o maior ladrão do mundo, ele tira de nós a paz, a alegria, tira de nós a esperança, a expectativa da vida. É isso que o pecado faz. E por final, separa-nos completamente de Deus. E por isso, o texto está dizendo, Paulo está dizendo que a graça manifestada de Deus, que trouxe salvação a todos os homens, nos ensina agora a deixar a impiedade e viver uma vida justa, uma vida pia, uma vida santa, uma vida pura diante de Deus. É maravilhoso, irmãos, nós podemos perceber a consciência que Paulo tinha, a maneira com que ele ensinava, a simplicidade do ensino de Paulo, né? E ele continua dizendo, aguardando a bem-aventurança, o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, aguardando a bem-aventurança. Amados, é impossível qualquer pessoa que está vivendo fora da realidade, inconsciente, vivendo na impiedade, vivendo de qualquer outra forma que realmente desagrada a Deus, no mínimo ter a consciência de que Jesus vai voltar. É impossível alguém estar vivendo no pecado e imaginar que o Deus Todo-Poderoso, o grande Deus aqui, vai voltar, prometeu que voltaria e vai voltar. Aquela promessa que Deus fez lá no passado, lá no Éden, que ele enviaria o Messias, ele já cumpriu. Jesus nasceu nesse mundo aqui, andou entre nós, cumpriu cabalmente a obra que Deus enviou ele a realizar. Lá na cruz, então, nós podemos ver que a graça maravilhosa de Deus, ali realizada, reconciliando-nos com Ele mesmo, agora, qualquer pessoa que continua vivendo na impiedade, ou que de alguma forma, mesmo depois de ter conhecido a verdade, vivem ou se deixam levar por essa vida longe, essa vida ímpia, essa vida realmente sem noção da realidade, de verdade, vivendo não sobriamente, como o texto está dizendo aqui, ele não tem consciência ou se esquece que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, mas a graça manifestada de Deus, ele não apenas nos ensina a viver sóbria, nos ensina a viver justa e piamente, como também nos leva a ter uma consciência, olha, Jesus vai voltar. E nós começamos a aguardar a expectativa. Eu posso lembrar de Paulo aqui, irmãos, da consciência que Paulo tinha isso aí, quando ele fala para Timóteo, olha, Timóteo, eu combati o bom combate. Lembra do texto, irmãos? Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora, a coroa da justiça já está me reservada. E ele dizia, olha, mas não está reservada só para mim, não. Está reservada para todos aqueles que amam a volta de Jesus, que amam a sua volta. E ninguém pode amar a volta de Jesus, ou ter expectativa, esperança da volta de Jesus, se estiver vivendo dessa forma que a palavra de Deus está dizendo que nos ensina. Viver dissolutamente, viver na impiedade, viver fora da realidade. Sabe, irmãos, há um ditado que tem no mundo aí, e eu creio que começou lá desde o tempo de Adão, sabe? Que diz que todos nós somos filhos de Deus, né? Vocês já ouviram isso aí? Todo mundo ouviu, todo mundo já sabe, todo mundo já, né? E talvez muitos de nós já dissemos isso aí. E sempre querendo justificar a situação. Jamais Deus vai condenar ao inferno um dos seus filhos. Essa é a justificativa, essa é a consciência das pessoas que dizem isso aí. Mas sabe que a palavra de Deus nos diz, em João capítulo 1, versículo 11, 12, diz que ao contrário, que todo aquele que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Portanto, só depois disso se torna filho de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 1, de 1 a 3, diz exatamente a mesma coisa. Agora somos filhos de Deus. Significa que antes, existe um antes. E por isso as pessoas têm que ter essa consciência, e a única maneira deles terem consciência é ouvindo a palavra de Deus. A única maneira de saberem essa verdade é ouvindo a palavra de Deus. E por isso, amados, como igreja de Jesus,
nós temos essa responsabilidade de verdade, né? De vivermos da forma que a graça manifestada de Deus tem nos ensinado. Deixar a insensatez e vivendo justa, sóbria e piamente. A única maneira do mundo saber, amados, que é verdade o que nós pregamos, é quando ele olhar para nós e ver de verdade essa vida em nossa vida. Ver de verdade que nós vivemos aquilo que nós pregamos. É assim que Jesus nos ensinou. E, portanto, amados, deixar em piedade, viver sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurança. Olha, queridos, acho que não há nada que possa realmente ocupar esse espaço na nossa vida. A expectativa, a esperança da volta de Jesus, sabe, para aqueles que experimentaram essa graça maravilhosa, é o ponto culminante, né, do sacrifício de Jesus na cruz. É o ponto culminante dessa graça. Quando Jesus entregou-se a si mesmo lá na cruz, é o ponto máximo da graça. E agora Jesus ressuscitou. Ressurreto Jesus, anda com seus discípulos, mais 40 dias junto com seus discípulos, vive com seus discípulos, come com seus discípulos, e por final, ele diz para os seus discípulos, não antes da ressurreição, mas ele diz para os discípulos, que ele iria para o Pai, mas voltaria. Ele promete que ele vai voltar. Depois Paulo, agora usado por Deus, em mais de um texto na palavra de Deus, relembra, recorda isso aí, e dá detalhes ainda sobre essa volta de Jesus. E por isso, amados, a única coisa certa nesse mundo é que Jesus vai voltar. É a única coisa certa. E o texto diz para nós que Paulo, a graça manifestada de Deus, nos ensina a viver justa, piamente e sobriamente, aguardando. A única maneira de aguardar a volta de Jesus é estar vivendo dessa forma, aguardar a volta de Jesus. Irmãos, a maior de todas as alegrias, eu creio, de verdade, que a única alegria verdadeira mesmo é quando nós estamos vivendo uma vida de fidelidade a Deus. Quando nós estamos certos de que nós estamos na presença de Deus, vivendo uma vida dessa forma, uma vida de fidelidade, sendo fiel a Deus, obediente à sua palavra, não existe, irmãos, nada que realmente que nos impeça qualquer relacionamento com Deus. Jesus prometeu que a alegria dele seria nossa. Ele prometeu isso aí, portanto, não há alegria verdadeira, de verdade mesmo, se não essa alegria. Sabendo que a volta de Jesus é que vai completar tudo isso aí. Vocês já imaginaram, amados, se Jesus estivesse voltando hoje? Se nós ouvíssemos agora, nesse instante aqui, a trombeta de Deus, que coisa extraordinária seria, nós podemos ver face a face aquele Senhor que deu a sua vida por nós, aquele Deus maravilhoso que realmente nos amou, a Bíblia diz, até o fim. Aquele Deus que veio aqui na terra com um propósito bem específico, que viveu completamente na dependência do Pai para cumprir esse propósito. E no final, ele volta ao céu. E atrás dos homens que vendo Jesus subir ao céu, os anjos dizem àqueles homens, olha, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo volta a subir. Ele vai voltar da mesma forma. E por isso, irmãos, a única coisa certa nesse mundo é que Jesus vai voltar. E a única maneira, a única jeito, a única forma de nós estarmos vivendo nessa expectativa, nessa esperança, aguardando a bem-aventurada esperança, é vivendo sóbria, justa e piamente, vivendo uma vida que agrade o nosso Deus, que alegre o coração do nosso Deus, uma vida santa, uma vida pura, uma vida de obediência à sua palavra. Fora disso, nós estamos vivendo, irmãos, como os outros estão vivendo. Pior ainda, a Bíblia diz, se conhecer a verdade e viver indiferente a essa verdade, é viver pior do que as pessoas que ainda não conheceram a verdade. E ele continua, para terminar aqui o texto aqui, né, que o nosso tempo está correndo, ele diz assim o seguinte, o qual, versículo 14, se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso e de boa obra. Olha, eu gosto muito desse texto, porque ele diz, com todas as palavras, né? Ele diz que a si mesmo se deu por nós, para nos remir de toda a iniquidade, de todo aquele pecado que nós cometimos continuamente em nossa vida, nos libertou disso aí, e purifica para si mesmo um povo especial, um povo todo seu, ele diz. Essa palavra aqui, irmãos, dá um sentido assim de um carinho, eu não sei como explicar o que eu sinto quando eu imagino, né, o coração de Deus, quando ele traz essa revelação. Um povo seu, um povo todo seu,
um povo todo seu especial, zeloso e de boas obras. É isso que Deus está fazendo. Quando a graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, nos ensinando a deixar a insensatez, que é viver uma vida de impiedade, uma vida fora da realidade, uma vida que realmente entristece, desagrada, ferindo a santidade de Deus continuamente, mas agora vivendo diferente, o oposto disso aí, vivendo uma vida que alegra o coração de Deus, que agrada o coração de Deus, uma vida pura. E agora ele está dizendo que essa graça, Jesus, ele realmente se manifestou para quê? Para preparar para um povo todo seu, especial, zeloso e de boas obras. Olha, é assim que Deus nos vê, queridos. É assim que Deus vê o seu povo. Ele vê o povo especial, um povo todo seu, um povo zeloso, um povo de boas obras, que realmente vive para a glória dele, que vive pensando nele, que vive para ele, cujo coração é totalmente dele, é só dele, mais ninguém. Sabe, irmãos, é impossível viver para Deus se o nosso coração não for totalmente dele. É difícil, às vezes, a gente entender essa realidade, essa verdade, especialmente no tempo que nós estamos vivendo, em que o evangelho que tem sido pregado tem trazido tanta, como se diz, dubiedade, vou dizer assim, né? Que as pessoas estão vivendo o servindo a Deus da maneira que acham melhor servir, e a gente vê aqueles templos cheios de pessoas, e as pessoas fazendo o que bem entende em nome de Deus, e está errado isso aí. A palavra de Deus nos ensina com todas as letras, com clareza, que é impossível servir a Deus se não for com o coração inteiro. É o coração inteiro. É aquela palavra usada na Bíblia com inteireza de coração. Sabe, inteireza de coração, irmãos, é quando o nosso coração só pensa no noivo. Nós somos a noiva, mas o nosso coração só pensa no noivo, na expectativa do noivo, na volta do noivo, vivendo uma vida santa, uma vida pura, uma vida reta, uma vida sóbria, consciente, ciente da realidade, do que está acontecendo em nossa volta, da necessidade que existe em nossa volta, das pessoas que estão se perdendo sem conhecer Jesus, e que lá no futuro, lá Paulo escrevendo em Atos capítulo 20, versículo 20, ele chega no finalzinho, versículo 25, 26, a partir do versículo 26, ele diz assim, olha, já eu estou livre do sangue de todos vocês, porque eu preguei nas casas, preguei em todo lugar, preguei em praças públicas, olha, eu ensinei todo o conselho de Deus. Então ele tinha plena consciência de que ele fez tudo o que ele tinha que fazer, e que o sangue de todas as pessoas que Deus colocou diante dele já estava livre, não estava mais nas suas mãos. Irmãos, é isso que Deus espera de nós, que ele tem a mesma consciência que Paulo tinha. Será que as pessoas que convivem conosco, as pessoas que estão à nossa volta, em todo lugar, todos os momentos, todas as situações que nós temos, todos os relacionamentos que nós temos, será que essas pessoas, todas elas, nós podemos dizer como Paulo disse, olha, eu estou livre do sangue de todos vocês, porque eu não deixei de falar de Jesus para vocês. Se vocês creram de verdade no Filho de Deus, vocês foram salvos, mas se vocês não crerem, a responsabilidade é de vocês. É isso que Paulo está dizendo, a responsabilidade é de vocês, porque eu ensinei todo o conselho de Deus, eu ensinei todo o plano de Deus, o propósito de Deus. E aí isso é verdade, irmãos, Paulo tinha plena consciência da situação, tinha plena consciência da responsabilidade que ele tinha como filho de Deus, ele tinha consciência da realidade, da situação que as pessoas viviam em sua volta, ele sabia porque Deus havia o colocado naquele lugar, ele sabia porque ele estava preso, ele sabia porque tudo que acontecia na vida dele, ele tinha plena consciência. Você sabe, eu sei, será que nós sabemos exatamente por que Deus tem nos colocado nessa igreja? Será que nós temos plena consciência porque Deus nos colocou nessa família que nós nascemos? Será que nós temos consciência, plena consciência hoje, porque Deus tem nos dado o emprego que nos deu? Sabe, Paulo tinha essa consciência, irmãos, e ele escreve aqui, né? Falando para nós a respeito da vida que nós devemos viver e da consciência que ele tinha da realidade, da situação. E ele podia, com toda tranquilidade, dizer, olha, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira. Ele sabia que a morte dele estava próxima, mas ele dizia assim, mas a coroa da justiça já está me reservada. Mas não só para mim, queridos, não só para Paulo, a coroa da justiça está reservada para todos nós aqui que amamos a volta de Jesus. Mas a volta de Jesus, irmãos, vão amar a volta de Jesus, tem uma condição.
Amar a volta de Jesus, a condição é viver justa, é viver piamente, uma vida reta, uma vida que agrada e alegra o coração de Deus. É impossível viver esperando a volta de Jesus, vivendo na impiedade. É impossível. Por isso, queridos, a que a palavra de Deus nos ensina aqui nesse texto, pelo menos ensina a mim, e eu estou querendo passar para os irmãos, e cumprindo aquilo que está escrito no versículo 15, olha, fala disso, exorta, repreende, com toda autoridade, e agora eu me coloco junto com os irmãos, e ninguém te despreze. Não é desprezar Fausto pregando aqui, é desprezar o que a palavra de Deus está dizendo, é desprezar a verdade, é desprezar a realidade, fala disso, exorta, repreende com toda autoridade. Ouça, as pessoas têm que ouvir, precisam saber, precisam ser continuamente lembradas disso. Que de verdade a única maneira de amar Jesus, amar a volta de Jesus, esperar a volta de Jesus, ter expectativa, ter alegria, ter esperança, é viver justa, é viver piamente e viver retamente diante da presença de Deus, amando de verdade a sua volta. É a única maneira, irmãos. E uma igreja que realmente não ama a volta de Jesus, não vai cumprir o seu propósito, não tem consciência da realidade, não sabe por que ela existe de verdade. Portanto, amados, a exortação de Paulo, ela é pertinente nesse momento. Ela tem que ser lembrada, tem que ser continuamente recordada, que a única maneira que realmente a graça manifestada de Deus na pessoa de Jesus vai nos ensinar a viver de verdade aquilo que Deus deseja que nós vivamos, com consciência da realidade, viver conforme aquilo que Ele tem planejado para a sua igreja. E a única maneira de fazer isso aí é viver da forma que Ele está dizendo aqui. É viver uma vida justa, uma vida pia, uma vida que alegra o coração de Deus, uma vida que se afasta, que foge do pecado, uma vida realmente consciente, um povo zeloso, um povo de boas obras, um povo especial, como Jesus disse, um povo todo seu. Olha, se não alegra seu coração saber que Deus o vê desse jeito, como alguém especial, todo dele, olha, o que mais pode alegrar o seu coração? O que pode mais alegrar o nosso coração? Saber que nós não estamos aqui à toa, que não foi simplesmente um capricho de Deus, né? Não tinha o que fazer naquele dia, fazer, vou lá, vou fazer isso aqui, tal coisa, né? Vou criar a humanidade. Jesus, então, chega no final aqui, quando ele vem para os seus discípulos, depois do pecado, quando ele cumpre a promessa de Deus, Jesus vem, ele começa então agora a ensinar aos seus discípulos a obra que ele veio aqui realizar. E essa obra aqui, então, ele continua, pede para os seus discípulos, manda os seus discípulos, envia para que eles continuem. E ele diz assim, ó, eu edificarei a minha igreja, eu estou edificando a minha igreja, eu estou edificando. Sabe, Jesus não fez isso aí só porque é para fazer alguma coisa bonita, alguma coisa interessante, para escrever o nome dele na história. Não! Jesus fez isso porque ele está preparando para ele um povo todo dele, especial. É a sua igreja, um povo especial, zeloso. Um povo de boas obras, um povo que realmente continuou aquilo que ele começou aqui fazer aqui na terra, um povo que tinha consciência de verdade da necessidade do ser humano, o que o pecado fez na vida das pessoas, a destruição que ele trouxe, e a única maneira desse povo ser liberto disso aí é através daquela igreja que Jesus disse está edificando. E aquela igreja somos nós aqui, somos seu povo, um povo especial. E por isso, irmãos, para amar a volta de Jesus, de verdade, você pode dizer com amém mesmo, com amém bem gostoso mesmo, eu amo a volta de Jesus. Expectativa da volta de Jesus. Irmãos, podemos então, com esse amém maravilhoso, dizer para Deus, Senhor, eu estou vivendo e vou continuar vivendo uma vida justa, uma vida reta, uma vida pia, uma vida para a glória do nome do Senhor. Amém? Pai querido, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado até aqui. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque nós temos uma expectativa tão grande, Pai. Nós estamos aguardando ansiosamente a vida do grande Deus, o Senhor Jesus Cristo, que prometeu que viria nos buscar. E nós estamos aguardando, Senhor Deus, já imaginando, pensando, olhando, Senhor Deus, aquele momento que junto dEle passaremos por aqueles portais que Ele mesmo passou, quando voltou ao céu, e estaremos para sempre com Ele. Ó Deus, nos ajude, Senhor Deus, cada dia, nos lembrar que essa foi a manifestação da maior de todas as graças,
quando o Senhor enviou o seu Filho amado para dar a sua vida em nosso favor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado até aqui. Nos ajude a vivermos para a glória do Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.